E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí todo o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou sobre a vitória do São Paulo na Libertadores. São Paulo que está garantindo até o momento a segunda melhor campanha da Copa Libertadores, podendo decidir os jogos no Morumbi. Quero que você já deixe aí a sua opinião, o que você achou da partida. Antes de mais nada também, desça aí embaixo, dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, meta de 25 mil inscritos, se inscreve e dá essa força para esse jovem São Paulino que vos fala. Bora estar assistindo o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, trago o meu pós-jogo e a gente vai falar muito dessa vitória do São Paulo. Crédito eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Vamos aí, classificação do grupo D. São Paulo passou na liderança, primeiro lugar com 14 pontos, o Libertad na segunda colocação com 9, Alianza Lima 5, Tajeres 4. Então São Paulo passando com muita folga para o segundo colocado e hoje conquistando mais uma vitória em cima do Tajeres. O Luciano salva o jogo, consegue marcar mais para o final da partida e tivemos mais um gol no primeiro tempo com Quem marca o primeiro gol do São Paulo é o Sabino, meu vizinho, inclusive. Grande Sabino. Também é meu vizinho, Sabino. Um beijo pra ele. É uma comunidade, parabéns. hein, É uma Marcelo? comunidade de jogadores do São Paulo, praticamente. do São Paulo e do Palmeiras. Ela E mora é muito entre querido, os Sabino. CTs. Ela mora entre os CTs. Ela tá sempre em cima do muro ali, entre os CTs. Muito querido, Sabino. Inclusive, Marcou tá feliz da vida. Bom, vamos lá, então. É um São Paulo com o Zubeldinha cheio de desfalques. É um time fora, né? Impressionante a quantidade de desfalque do São Paulo e ainda assim sendo eficiente para fazer um 2-1. São Paulo estava sem 10 jogadores e entre eles, obviamente, estão os jogadores que mais desequilibram. Alisson, Lucas, Oscar. Tem um detalhe que é pouco falado. O Zubeldia tem sido obrigado a escalar os jogadores que estão fisicamente sem condições de jogo. Não porque estão lesionados, mas estão arrebentados, porque não conseguem desempenhar como é necessário, mas não tem quem pôr. E aí, entre esses, eu posso citar aqui o André, posso citar o Lucas Ferreira, que ainda é um jogador muito jovem, 17 jogos pelo São Paulo, time titular, tem um gol e uma assistência. Teve que poupar o Luciano, porque o São Paulo tem jogo no final de semana e o Campeonato Brasileiro é mais urgente para o São Paulo pela colocação do que era a Libertadores. Lógico. Então, é muito óbvio que o São Paulo ia ter dificuldade contra o fraco time do Tajeres. Essa é uma das piores versões do Tajeres que vi em muito tempo. E aí, entra a questão também do jeito que a partida é jogada, quando eu falo de arbitragem, né? Porque sobe abraço para cá, o árbitro usa um critério meio estranho em alguns lances, usando critérios diferentes para as equipes. No lance do gol do Tajeres, por exemplo, acontece isso, porque tem uma falta muito clara no Alves antes, e o lance é quase igual. O Wendel viu a falta que o Alves sofreu, e ele faz um lance exatamente igual, e tem a falta ali, e tem o erro da zaga do São Paulo. O Paulo não jogou bem, vou ser bem claro, mas ganhar do Tajeres e terminar, porque os problemas aconteceram durante toda a fase de classificação da Libertadores. Com a segunda melhor campanha entre todos os times, o São Paulo só pode ser ultrapassado pelo Central Córdoba, que precisa golear amanhã fora de casa a LDU, que é muito improvável para o São Paulo perder a segunda colocação. É um enorme feito, porque o São Paulo, vou ser bem direto, termina na segunda colocação na classificação geral, no meio de um mar de problemas e do técnico tendo que arrumar solução em todos os jogos, sem exceção, seja zagueiro jogando na lateral, jogando sem primeiro volante, lançando o jogador da base que não tem rodagem, e mesmo assim o São Paulo termina com uma bela campanha e vai ter, pelo menos nas oitavas de final, o direito de decidir no Morumbi. Pois é, colocou na base, né? Colocou os jogadores da base no banco e ainda teve que entrar com jogadores, realmente uma situação muito complicada do São Paulo. Então tem a parada também para o Mundial, o que é essencial para conseguir recuperar esses jogadores. Eu acho que o São Paulo tem um elenco assim bem curto, os próprios jogadores falam disso. Você fala sobre os favoritos, não dá para descartar o São Paulo campeão da Libertadores. Se o São Paulo tiver Lucas, Oscar, os principais jogadores, vamos ver quem o São Paulo vai vender. O São Paulo hoje é um time que vende, não é um time que compra na janela de transferências. E se, obviamente, quando voltarem, o time taticamente funcionar, tiver uma boa sintonia, dá para o São Paulo brigar pelo título, mesmo sem ser um dos principais candidatos. E tivemos uma grande polêmica no final dessa partida com o Bobadilla e o jogador Navarro, venezuelano, que joga no Tajeres. Vamos ouvi-lo e já vamos contextualizar o que aconteceu nessa partida. Realmente es lamentable hablar de este tipo de cosas, pero yo cuando nos hacen el 2-1, yo le digo al árbitro como que apure rápido porque creo que, no sé, no me acuerdo el nombre, el que hizo el segundo gol,
Luciano creo que fue, le estaba dando prácticamente la vuelta al campo y yo le decía al árbitro como que lo apure porque necesitamos jugar. Y de la nada Bobadilla viene y me dice como que no, que ustedes siempre hacen tiempo. Yo le digo, ¿qué tiempo? Si van ganando. Y ahí me dice venezolano muerto de hambre. Lamentablemente no teníamos más sustituciones y por el trabajo que hace mis compañeros no quise salir al campo, dejarlo con un jugador menos. Y bueno, terminé el partido literalmente, mi cabeza no estaba ahí en ese momento. No, que se haga justicia, que esto no puede seguir pasando. Porque me acuerdo el año pasado que vinimos acá, a 2 jugadores nuestros los metieron allá con la policía. Y se vuelve todo un escándalo cuando a equipos brasileños le dicen ese tipo de insultos. Y ahora que no, bueno, me tocó a mí, primera vez en mi vida que me pasa esto y es lamentable, la verdad, es lamentable hablar de esto porque uno después del partido lo que tiene que hablar es cosas del partido, no tiene que hablar cosas de racismo o que X jugador te dice cualquier cosa, pero bueno. No sé, yo realmente no hablé mucho con el árbitro lo que me decía como que no había escuchado lo que Bobadilla había dicho porque creo que estaba un pouco lejos, pero es lamentable esto, la verdad. Bom, temos algumas informações do Eduardo Afonso. O Navarro, ele prestou depoimento na polícia. O Bobadilla foi embora antes do depoimento do Navarro. Os policiais não encontraram o Bobadilla no vestiário, foram até o vestiário para chamar e levar o Bobadilla para que ele também prestasse depoimento nesse caso. O São Paulo não confirma que ele vai prestar depoimento amanhã e o São Paulo não vai soltar nenhuma nota antes de ter acesso à denúncia. Amanhã, então, o São Paulo está de folga, veremos quais serão os próximos passos do São Paulo. Bom, então tem o Navarro acusando o Bobadilla de xenofobia, ele chorou muito em campo e é muito lamentável. Claro, tudo isso vai ser investigado, mas é muito lamentável, se realmente aconteceu desse jeito, é muito lamentável que estejamos vendo uma cena como essa, tão triste, no nosso futebol. A gente luta tanto contra o racismo, luta tanto contra, vamos proteger as minorias, chega de xenofobia, todo mundo tem tanto cuidado e aí acontece algo desse tipo. Não dá pra gente aceitar isso. Obviamente não dá, a frase é nojenta. Se ela foi de fato dita pelo Bobadilla. Acho que assim, o Navarro não teria motivos para inventar isso. O Navarro de fato estava chorando em campo, o Navarro não quis falar, né? Isso me chama atenção também, porque na saída de campo ele foi entrevistado e ele não quis falar a respeito. Só quero ir para minha casa. Exatamente, só quero ir para minha casa. Então assim, me parece assim que parece tudo, né? Assim, a gente não consegue realmente imaginar que tenha sido tudo orquestrado pelo Navarro para criar toda essa cena. Tem que sair daí para uma novela, para um baita artista. E outra, o Bobadilla sair direto para casa também, né? Quer dizer, como quem diz, deixa eu sair daqui antes que dê problema. Antes que dê flagra, né? Realmente. Não é a melhor das atitudes para quem pretende, se é que pretende, defender, alegar a inocência em relação a esse episódio. Então, e aí o Navarro tem toda a razão, embora ele fale, né? Quando ele fala, escândalo dos brasileiros, talvez ele... Aí parece que a gente exagera quando times brasileiros ou jogadores de times brasileiros são alvos de racismo e aí ele está equivocado. Mas ele é a prova, né? Porque ele está chorando. Exato. E agora, ele tem toda a razão que assim, a gente tem que agir exatamente como a gente age quando a ofensa vem de um clube, de um jogador estrangeiro. Não tem camisa e não tem nacionalidade. Exatamente. Então é isso, e o Bobadilla deveria já ter falado. O Ferrares é venezuelano, deve ser bom o clima, porque é a nacionalidade dele, né? Ele foi convocado para a seleção, é o único convocado do São Paulo. No time dele, se ele disse isso, também tem um olho de fora, na visão dele. Isso é terrível, não é? E assim, o curioso é que os jogadores se perfilaram, isso tem acontecido em todos os jogos da Libertadores. Eles ficam perfilados em torno do grande círculo e ali tem um momento que a Conmebol tenta fazer uma reflexão do racismo. Protocolo, tem que ser feito. Sim, o racismo, xenofobia, eles são irmãos. Eu não consigo diferir. Para mim é a mesma coisa. Assim, é tão pesado um ato de racismo quanto de xenofobia. Assim, e é crime. Não é menos. Não é menos. Ele não é um menor. Ele não existe uma escala aí. É a mesma coisa. É triste. Agora, vamos ver. Além de todas as questões legais, eu só lamento.
O tricolor do Morumbi venceu com emoção, como sempre. O São Paulo não tá sendo um time que tá fazendo a gente ficar tranquilo nas partidas. O São Paulo tá gostando de dar uma emoção pro seu torcedor. Hoje, mais uma vez, e aqui a gente... É como eu venho falando, né? Atualmente, o torcedor do São Paulino, ele tá cobrando mais resultado do que desempenho. Eu acho que nós já nos contentamos que o São Paulo não vai desempenhar bem, mas ele precisa conseguir a vitória. O torcedor São Paulino, ele quer que o São Paulo vença a qualquer jeito. Ele já desistiu de ver o São Paulo jogando bonito, de ver o São Paulo envolvendo o adversário. Ah, mas tem 10, 12... E por isso mesmo. Muito pelos desfalques, muito pelo trabalho do Zubeldia, que é bem contestável. Mas é esse tipo de jogo que faz um time brigar por algo ou deixar de brigar por algo. No Campeonato Brasileiro mesmo, quantas e quantas partidas... Eu assisto quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Quantas e quantas partidas o Palmeiras joga mal, toma um amasso no primeiro tempo, mas acha um gol de bola parada, acha um gol de contra-ataque e ganha o jogo de 1-0. Acha um gol de pênalti, acha um gol. Às vezes o Palmeiras nem joga tão bem, mas acha um gol. Com o São Paulo isso não acontece. Eu já me contentei que eu não vou ver o São Paulo amassar ninguém. Eu me contento com a vitória. E é por isso que eu e você, nós temos o direito de ficar putos quando o São Paulo perde pro Mirassol em casa, empata com o Sport, empata com o Cruzeiro, não vence o Fortaleza. Nós temos esse direito. Porque eu não vou cobrar do São Paulo ganhar do Palmeiras fora de casa, não vou cobrar do São Paulo ganhar do Flamengo fora de casa, ou mesmo Morumbi, um jogo Flamengo e São Paulo no Morumbi. Será que o São Paulo é obrigado? Como é que a gente vai falar isso? Agora você vai pegar um Sport, um Cruzeiro, um Mirassol, esse tipo de jogo a gente pode cobrar. E o jogo de hoje era um jogo, sim, difícil, mas o Tadieres é um time extremamente limitado. Extremamente limitado. O Zubeldia fez algumas mudanças, tirou a dobra lateral direito e teve a brilhante ideia de colocar a dobra de lateral esquerdo. Eu tava até comentando com um amigo meu, que estava no carro indo assistir o jogo, e eu falo assim, cara, por que o Zubeldia não faz o simples? Coloca ali uma linha de 4, coloca o Cedric na lateral direita, o Enzo na lateral esquerda, coloca 2 volantes, o Matheus Alves de 10 e 2 atacantes. Né? Você pode jogar assim. Coloca aí, joga no 4-3-3, coloca o 2 volantes, o Matheus Alves de 10 e lá na frente. Você não precisa todo jogo jogar com 2 pontas. Você pode jogar com 3 volantes e 2. Hoje, a gente vai falar do Luciano, mas hoje o Luciano pra mim fez um bom jogo, muito bom jogo. E todas as críticas que eu faço aqui ao Luciano, e vocês sabem que eu critico mesmo, é o Luciano de meia. Veja hoje onde o Luciano pegou na bola. Quase todas as vezes que o Luciano pegou na bola, ou ele estava dentro da área, ou ele estava na meia-lua. O Luciano não estava armando o time. Porque ele não tem capacidade de armar. Mas ele tem a capacidade de finalizar, de dar fazer uma tabela dentro ou próximo da área. Por quê? Porque ele é um segundo atacante. Ele tem esse feeling. Ali a área protege o Luciano. Ali ele é letal. Mas quanto mais longe da área o Luciano tá, mais inútil ele é. E quanto mais dentro da área ele tá, mais letal e mais chato e mais insuportável o Luciano é para a equipe adversária. É simples assim. É simples. Sabe? Não é tão difícil. Todos os jogos o Zubeldia vai entrar com o mesmo modelo de jogo, o maldito 4-2-3-1. Você pode jogar com 3 volantes, um 10 e 2 atacantes. Você pode jogar com 2 meias e 2 atacantes. Você não precisa jogar todo o jogo com o mesmo sistema. Até porque se você tá tendo desfalques, você vai ficar improvisando os jogadores. Eles ficam fazendo essa dobra maldita de lateral, que eu sinceramente não entendo por quê.
O São Paulo, mais uma vez, não fez um jogo brilhante, mas fez um jogo para vencer. Fez um jogo para vencer e venceu. Mas o São Paulo não fez um jogo para vencer o Sport, o São Paulo não fez um jogo para vencer o Cruzeiro, o São Paulo não fez um jogo para vencer o Mirassol. Esse jogo, o São Paulo não fez jogos para vencer. E aqui eu não tô falando de desempenhar bem. Eu tô falando de criar minimamente chances para vencer o jogo. Desempenho e resultado são coisas diferentes. E hoje o Luciano desempenhou muito bem. Hoje a gente teve a entrada do Rian Francisco, que tenta, mas o moleque tá sem ritmo de jogo porque não joga. Contra o Bahia, não sei agora se é sábado ou se é domingo, contra o Bahia o São Paulo joga e ele vai ser titular. Pelo menos deve ser titular, porque se eu não me engano, o André Silva tá suspenso. A gente teve a entrada do Henrique, bom menino, entrou bem. Matheus Alves tendo uma continuidade, né? Jogou bastante. Eu entendo, eu não sou idiota, eu entendo que o time do São Paulo tá esfarelando, tá definhando por conta dos desfalques. Mas mesmo definhando, esse time do São Paulo precisa ter capacidade de ganhar jogos como o de hoje. Jogos de equipes inferiores. Equipes inferiores ao São Paulo, o São Paulo precisa vencer. Não só na Libertadores, no Campeonato Brasileiro também. Sabe por quê? Porque se o São Paulo vence o Sport, vence o Cruzeiro, vence o Fortaleza, vence o Mirassol, o São Paulo joga final de semana contra o Bahia. Caso perder, ou perdesse lá na Bahia, o que a gente ia falar? O São Paulo perdeu do Bahia lá. É um resultado totalmente aceitável. Porque o time do Bahia lá é muito forte. É um time chato de se encarar. E agora? O São Paulo, ele tá indo pra Bahia com quase a obrigação de vitória. Porque ele precisa pontuar contra o Bahia e é obrigado a vencer o Vasco. Por quê? Falta de comprometimento, de responsabilidade, de foco nos jogos contra as equipes pequenas no Campeonato Brasileiro. São Paulo venceu, está classificado, está garantido em primeiro lugar do grupo, segunda melhor campanha do geral, que venham às oitavas de final. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!